eu acho que o sucesso de um arquiteto ou designer de interiores pode ser medida também pelo seguinte termômetro. Esse profissional foi chamado novamente numa outra etapa de vida dos clientes para repensar o apartamento, reformar? É exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. O casal deste apartamento, quando se casou, chamou a Tres Arquitetura para reformar o apartamento. E muitos anos depois, já com 2 filhos, a Tres foi chamada novamente para reformar completamente o apartamento. E agora com demandas muito atuais, então integração total dos ambientes, um escritório inserido na sala, a sala com diversas soluções de marcenaria que se adaptam a diversos momentos. Então vamos lá fazer o tour completo. Quem vai fazer esse tour é a Fernanda, ela vai guiar a gente a apresentar o projeto. Vamos lá! Fê, quero que você me conte um pouco da história desse projeto. Qual que foi o briefing que os clientes te passaram? Como que estava o apartamento antes? Quero que você, em quanto tempo vocês fizeram? Aonde o apartamento fica? Me faz um prólogo inicial. A história desse apartamento é super legal, porque é a segunda vez que a gente está fazendo um projeto aqui. A gente reformou esse apartamento em 2013, há 8 anos atrás. Os clientes estavam para casar, então ainda estavam formando a família deles ainda. E era um apartamento antigo, a gente fez uma reforma geral, né? Enfim, um apartamento que fica aqui no Itaim. E a gente trocou todos os acabamentos, todos os revestimentos, remanejou todo o layout, foi uma reforma bem grande. E aí, depois de 8 anos, né, eles entraram em contato com a gente, porque eles tiveram a primeira filha, estavam grávidos da segunda filha, estavam trabalhando de casa bastante, então queriam, na verdade, acomodar, né, as filhas confortavelmente nos quartos, e queriam também dar uma repaginada na sala, para que a gente conseguisse, enfim, criar um espacinho para eles de home office. Então, era para ser uma reforma mais pontual mesmo, uma reforma mais focada no living, mas acabou que virou uma reforma grande. A gente não mexeu, obviamente, como da primeira vez, mas a gente acabou repaginando bastante o living e bastante o layout do living, para que conseguisse acomodar na sala 3 espaços juntos, né? Que era a ideia do living, junto com o home, junto com o home office. Então, foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de fazer pela segunda vez o projeto para esses clientes. E foi uma obra até que rápida, assim, foi uma obra que durou mais ou menos uns 4, 5 meses. O que mais demorou foi o forro, porque a gente tirou o forro de gesso, né, e entrou com um forro de madeira. Então, teve toda a parte de estruturação do forro, de montagem do forro, que eu acho que foi o mais demorado. Mas assim, até que foi uma obra rápida. A gente fez um mix, né? Então teve muita coisa que a gente manteve. Então, por exemplo, as cadeiras do jantar, a mesa de jantar, os painéis, né? Que a gente tem uns painéis em laca que camuflam prataria, louceiro, porta de entrada da cozinha, a porta do hall social. Então a gente manteve. Mas a gente entrou com forro de madeira, que foi uma solução estética, assim, que mudou bastante a característica do apartamento, né? Deixou o apartamento mais aconchegante, mais gostoso, né? Que foi o forro de madeira. A gente aproveitou da parte do living. O living foi onde a gente mais mexeu, porque tinha uma questão, a gente tinha um living que era um living retangular, que era um living único. E no momento que veio essa solicitação de um living que conseguisse ter essas 3 funções num espaço só, a gente teve que mudar a configuração do living, né? Então a gente até aproveitou 2 poltronas, são 2 poltronas super bonitas, enfim, super importantes, que a gente manteve, mas o sofá a gente mudou, a marcenaria a gente teve que mudar, para que a gente conseguisse realmente resolver, né, o layout aí com esses 3 usos, né, dos clientes. Então foi engraçado porque o resultado final foi um mix, assim, um mix
do apartamento antigo, né, da primeira reforma, com o apartamento novo. E mesmo as peças que ficaram, a gente trocou tecido, a gente entrou com tecido diferente, com couro diferente, porque a ideia também era dar uma repaginada. Eles amavam o apartamento, né, o primeiro apartamento, tinha um carinho muito grande por várias peças, então assim, o jantar, e a gente tem um layoutzinho baixo ali, meio que uma mesa de aperitivos que eles adoravam, então isso como layout a gente manteve, mas a gente repaginou com tecidos, né, então a gente trouxe uma outra paleta de cores para o apartamento, ele tinha um pouco de cor na primeira versão, na reforma nova, como a gente trouxe bastante madeira, a gente trabalhou com uma paleta de cores muito suave, tecidos naturais, a gente brincou bastante com as tramas, então a gente tirou um pouco da cor, mas é engraçado porque tem um pouquinho do apartamento antigo repaginado com o apartamento, sim, né, com a proposta nova, mas ainda com o nosso DNA ainda vivo, sabe, da primeira reforma. Então, foi bem gostoso fazer esse projeto. Ô Fê, aí você é um cubo de mármore? Então, o hall, ele é bem bonito. Ele tem a porta, tá vendo que é de laca. Tá. O forro que já é todo de madeira. Tá. E a gente tem essa parede de pedra, que é uma parede de uma empena de pedra que ela dá a volta na entrada do apartamento. E aqui é um espelho. Então aqui dá pra ver direitinho. Tá. Né? Então aqui a gente tem a parede de pedra. O teto de madeira, que já é o teto que entra, né, pra todo o living. E aí a porta de laca. E a gente tem toda essa, essa parede aqui de pedra. Iluminação, né? A gente é a única iluminação que a gente tem aqui são esses pontinhos no piso e uma luminária decorativa que eu até vou acender aqui para você ver. Então a iluminação é bem dramática mesmo. A gente tem só esses pontinhos e aí a luz do abajur. Aqui é o living principal, onde a gente fez essa proposta né, desse espaço todo integrado. Então, a chave principal, na verdade, dessa solução de layout foi esse sofá, né? Então, ele é um sofá que ele vira para os dois lados. Vocês que desenharam o sofá? Não, esse sofá é o sofá do Jader Almeida. Foi uma das primeiras peças, assim, que a gente comprou junto com o cliente. Porque ela é um sofá grande, né? Ele tem uma dimensão grande e a gente tinha essa preocupação dele ser leve, né? Porque é isso que você comentou. Você entra no apartamento e a primeira visão que você tem já é a visão do living, né? Então a gente buscou um sofá que fosse muito leve. A base dele ela é toda de madeira, uma base bem slim. Parece que ele tá flutuando. Parece, E aí a gente já tem essa mesa lateral, né? Que é uma mesa que ela vem da base, né? Então a base do sofá se expande e a gente tem essa mesa lateral que unifica os dois sofás. E aí essa foi a solução que a gente conseguiu encontrar para conseguir ter esses dois usos, né? Então a gente tem um sofá que vira para cá e aí a gente cria essa configuração mais de living mesmo. Essas duas poltronas já eram poltronas. As duas poltronas e a mesa já eram poltronas do layout antigo. É da Cláudia Moreira Salles? É, da Cláudia Moreira Salles. É uma peça super bonita, toda de madeira. A mesa é desenho nosso, é a mesa Georgia, que até tá... Essa foi a mesa original das mesas da Casa Cor. Então, essa foi a gente desenhou essa mesa para esse cliente, né? Então, a gente tem esse mármore. A paleta do apartamento é uma paleta bem suave, né? Então a gente trabalha com realmente muita madeira, né? Então a gente tem madeira no piso, madeira no teto, madeira nas marcenarias. E aí, para que a gente conseguisse fazer esse contraponto com a madeira, a gente trabalhou com os tecidos nas cores neutras. Então a gente tem as cortinas que são de gaze de linho, que trazem bastante essa transparência. O tapete, que é um tapetão também bem claro. Sabe o que eu queria? Que você mostrasse o detalhe da mesa, porque a mesa Georgia, ela assume algumas possibilidades de configuração, né? Sim.
Mostra um pouco a dinâmica dessa mesa e qual é o conceito, porque é um bloco, né? É um bloco de pedra esculpido. Isso. E aí vocês fizeram... Isso. Me fala um pouco sobre a mesa. Tá. A gente queria uma peça que fosse uma peça muito versátil, né? De uma mesa de centro que trouxesse possibilidades de uso para os clientes. Uhum. E aí a gente procurou, não achou e a gente resolveu, enfim, desenhar. Então, a gente quis trazer um material de personalidade, né? Então, como a gente tá com uma paleta muito clarinha, muito suave, a gente até tem já uma outra pedra aqui no apartamento, que é o travertino, que é uma pedra, enfim, bonita, mas ela é neutra também, porque ela é clarinha. Então, a gente quis trazer para a mesa uma pedra de personalidade. Então, a gente usou esse mármore, que ele é um mármore que ele tem esse tom meio rosado, meio terra, que é uma cor super bonita. E esses veios, né, que são os veios bem marcados, que são os veios mais brancos, né, mais para os tons de bege. Então, a escolha da própria pedra foi uma escolha que a gente queria, enfim, trazer uma pedra de personalidade, mas que ao mesmo tempo entrasse na paleta de cores, né? Uhum. Que fosse uma cor quente, que fosse uma cor ainda nesses tons terrosos. Então, por isso dessa escolha desse mármore, chama rosso. Uhum. Aqui a gente tem um detalhe, né, do casamento dos veios, e ela é um blocão de pedra. E aí, a gente sempre gosta muito de trabalhar a madeira junto com a pedra. A gente gosta muito desse mix dos materiais. Então, a gente trouxe esse tablado de madeira, que é um tablado super legal, porque ele permite essa flexibilidade que a gente tanto buscava para a mesa, né? Então, quando a gente desenhou a mesa com 2 buracos, né? Com 2 nichos encaixados. A gente fez esses rebaixos, que são nichos que vocês podem colocar objeto de decoração, enfim. E num dia que os clientes estivessem recebendo, a mesa poderia servir para servir mesmo, um apoio para petisco. Então, a gente pensou em criar, né, esse tablado que ele fecha, ele tem essa possibilidade de fechar os nichos. Uhum. E aí você consegue estender realmente a área útil de tampo. Esse tablado, ele é menorzinho mesmo de propósito, então ele é um pouco mais baixinho para que a gente conseguisse também trabalhar com as volumetrias. E aí é uma roldana super leve, que com o dedo você consegue mexer nesse tampo. Oi? Aonde que fica a roldana? Então, a roldana é muito legal, porque a roldana, ela fica escondidinha aqui dentro desse bitzinho aqui da marcenaria. Ah, tá. E ela não precisa de nenhum trilho. Então, isso também foi uma coisa que a gente conversou bastante com a marcenaria, porque a gente não queria ter nenhum trilho na pedra. Entendi. A gente queria que o desenho da pedra fosse muito limpo. Então, a gente foi atrás de várias ferragens, de várias possibilidades, para que a gente realmente conseguisse manter, né, esse deslizar do tablado, que é super bacana e que era, enfim, uma coisa que a gente queria, mas sem ter essa interferência estética na pedra. Ô Fê, e aí você sabe que isso é um assunto que eu acho que é até legal a gente falar. Vocês usaram um grande tapete que abraça os 2 espaços, sabe? Layout. Uhum. Me fala um pouco como que vocês costumam trabalhar com essa questão de tamanho de tapete. Porque essa é uma questão que sempre vem, às vezes as pessoas me perguntam no Insta, essas perguntas aparecem também no YouTube. Me fala um pouco sobre isso, sobre essa escolha, qual é a vantagem de trabalhar com grande tapete em lindos ambientes, qual é o tamanho que vocês gostam de trabalhar do tapete, me fala sobre isso. O tapete é uma peça muito importante para a gente como projeto. E às vezes tem alguns clientes que falam, mas precisa mesmo um tapete, eu tenho um cachorro em casa, tenho criança pequena, sou alérgico, não queria colocar o tapete. E a gente insiste muito porque ela é uma peça que faz toda a diferença. Ela é uma peça que ela, de fato, ela emoldura o layout, ela delimita os espaços. Então, quando não tem um tapete, os móveis eles ficam meio perdidos. Então, quando você coloca o tapete, ele
ele abraça, né? Ele abraça o layout como um todo, delimita os espaços, cria uma moldura mesmo pro layout, delimita as circulações. Então, assim, é uma peça realmente muito importante para fechar ali o layout. Aqui no apartamento, como a gente tinha essa proposta de um espaço único, né? Então, por mais que a gente tenha usos diferentes, é um único sofá que vira para um lado, que vira para o outro, que cria, né, essas situações de convívio diferentes. A gente apostou realmente num grande tapete, um tapete retangular, que acompanhasse realmente toda essa dimensão da sala, porque visualmente ele unifica, né? Então, por mais que a gente, assim, tudo bem, a gente não tem parede, é um espaço único, né? Espacialmente falando, ele não tem divisórias, mas ele tem usos diferentes e, querendo ou não, a gente tem um sofá um de costas para o outro. Então, na hora que a gente trabalha com um tapete só, você consegue entender visualmente que a gente está falando de um único ambiente, de um único espaço. Então, foi super importante a gente trabalhar com esse tapete retangular, abraçando aí todo esse layout. É legal você falar isso, Fê. E daí uma pergunta que vem bastante é a seguinte: qual é o tamanho ideal do tapete? Ele entra embaixo, aí claro que ele iria entrar, né, no sofá, porque ele abraça os dois ambientes, mas no escritório vocês costumam pensar no tapete entrando nos dois pés do sofá, no primeiro pé do sofá? Qual que é uma sugestão aí? A gente gosta sempre de entrar com o tapete embaixo do sofá. Tá. Porque a gente acha que... Porque, na verdade, não é só o sofá, né? O sofá é a mesa lateral do sofá. Então, quando a gente entra com o tapete embaixo do sofá, você amplia de alguma forma, né? Você amplia e você abraça o sofá, a mesa lateral. Então, a gente gosta de sempre entrar com o tapete debaixo do sofá e debaixo das mesas laterais. O que a gente brinca, que às vezes pode estar meio dentro, meio fora, são as poltronas, né? Então, às vezes, numa configuração de um living, às vezes a poltrona ela pode estar meio dentro e meio fora. Às vezes, quando são poltronas de duplinha, né, que são duas, uma do lado da outra, a gente pode... Ou a gente gosta sempre de entrar tudo, mas quando é poltrona, traz essa possibilidade de você entrar talvez só o primeiro pezinho e deixar o pezinho de trás fora. Ou às vezes quando é uma poltrona de leitura, uma poltrona maior, com banqueta, que não tá tão retinha, tá às vezes meio de canto, tá inclinada. Aí às vezes a gente deixa o puff dentro, a poltrona fora. Então a gente traz essa brincadeira do tapete, né, não tão certinho assim geometricamente, mas para as poltronas. Principalmente poltronas que são poltronas às vezes únicas, né? Poltronas que estão sozinhas, que estão inclinadas, tem uma poltrona de leitura que tem uma banqueta. Mas para o sofá a gente gosta sim de entrar com o tapete, de ir com o tapete até o final, de abraçar as mesas laterais. A gente acha que ele aumenta o layout, né? Ele dá uma sensação de que o layout é maior, mais generoso, mais amplo. Ô Fê, e aí onde você está agora é a área de home e também a área de trabalho. Isso. Enfim, pandemia, né? O assunto do momento, muita gente trabalhando de casa. E aí veio a necessidade, na verdade, de ter um home office. E que os clientes não queriam assim um home office trancado dentro do quarto, fechado, isolado da casa. Então até existe um apoio no quarto do casal, que é um apoio menor de home, para uma eventual reunião que você precisa estar um pouco mais isolado, precisa de um pouco mais de silêncio, estar mais reservado. Então existe esse apoio também de home office no quarto do casal. Mas a ideia era trazer o home office para a área social, trazer o home office para um espaço mais aberto, mais amplo, para que a pessoa pudesse trabalhar e viver a casa ao mesmo tempo, né? Então a gente tinha assim uma preocupação de fazer um home office que esteticamente conversasse, né, com a linguagem da casa, com a linguagem do apartamento, e que nos finais de semana ou nos dias que ele não está sendo usado como home office, que ele também pudesse ser um espaço flexível, né? Então, a gente criou uma bancada que é uma bancada de pedra. Então, a gente trouxe de novo esse elemento de pedra que aparece bastante no apartamento,
como uma bancadona, assim, bem bonita, que ela, nos dias de festa, nos dias de receber, ela vira também um apoio, né? Então, um apoio de bar, um apoio de aperitivo. A gente desenhou uma caixinha, que é uma caixinha que ela camufla as tomadas, depois eu mostro para vocês. Ela tem uma tampinha que sai, né? Então, no dia a dia do home office, ali vai ter um monte de tomada, de carregador, de fio de computador. E no dia que esse espaço não está sendo usado como home office, essa tampinha sai e pode ser um lugar para você servir uma sobremesa, para você deixar um aperitivo, para você deixar de apoio para os copos, para você deixar de apoio para o bar. Então, a gente também teve essa preocupação de ter essa bancada multiuso, né? A poltrona, que é a poltrona de trabalho, também a escolha não foi trazer uma poltrona de escritório, né? Então, a gente trouxe uma poltrona confortável, com costas, com um espaldar um pouco mais alto, para você conseguir ter esse apoio, né, confortável para o trabalho. Mas ela é uma poltrona totalmente social, uma poltrona linda, do Jorge Zalzupin, design brasileiro, super bonita, que é uma poltrona que ela pode explodir para o layout, né? Então, no dia que a gente está fazendo um jantar com muitas pessoas, a gente está recebendo muita gente, essa poltrona sai daqui e ela pode percorrer pelo apartamento inteiro. Então, ela pode virar um apoio ali para o living, pode virar um apoio também aqui para o home. Então, a gente trouxe também essa peça como uma peça coringa, que é uma cadeira de trabalho e uma cadeira que ela pode ser usada como living mesmo, num dia que, enfim, os clientes estão recebendo muita gente, está fazendo um jantar. Então, a gente também teve bastante essa preocupação de inserir o home office num contexto que funcionasse para esses dois usos, né? E numa harmonia estética, né? Junto com o living, porque ele não está fechado, né? Ele está totalmente aberto. Ô Fê, e vamos circular então, mostra um pouco da sala de jantar. Vou mostrar. Ups, deixa eu virar aqui. Então, vou continuar aqui, né? Então, aqui a gente tem o living. E aqui a gente tem a parte mais de home theater, né? De sala de TV. Ah, vocês esconderam o ar-condicionado, né? Na ripinha ali. Legal. A gente tem bastante... A gente gosta muito de trabalhar a marcenaria como solução funcional, né? Então, esconder a máquina de ar-condicionado, esconder todos os equipamentos de home também estão escondidos aqui nessas ripinhas abertas, né? Então, você consegue ligar e desligar sem precisar abrir a porta, os equipamentos ventilam e tá tudo camuflado, escondidinho. E aí, aqui a gente tem a bancada do home office. Então, aqui a gente tem, enfim, toda a parte do home. Essa é a caixinha que eu comentei, que a gente tem aqui, enfim, vou até mostrar. A gente tem aqui toda a parte das tomadas, né, da fiação, tudo escondidinho. E essa tampinha é uma tampinha super legal, que ela sai. E aí é aqui que a gente realmente imaginou ter esse espaço. Ah, que legal, boa, mostra. Para quando tiver, ó. Então a gente até colocou um vidro aqui, porque dá para colocar copo, dá para servir uma sobremesa. Então a gente tem essa flexibilidade, né? No dia que você está recebendo, isso aqui se abre. Muito legal. E você pode montar uma bandeja bar, servir os petiscos. E no dia que você não está usando, que não está sendo servido, você usa, guarda, né? Tá fechadinho. Coisas de escritório mesmo e fica tudo fechadinho, tudo super organizado. Essa é a poltrona que eu comentei, que é uma poltrona super coringa, né? Então, ela é uma poltrona de escritório, né? Que ela é um apoio pro home, mas num dia que você tá recebendo essa poltrona, ela pode entrar ali, entrar aqui, né? Então, você consegue ampliar aí o layout. Aqui a gente tem um detalhe bem legal das prateleiras todas, que a gente gosta muito de fazer esse desenho chanfrado. Então, de frente, a prateleirinha fica super fininha, tá vendo? Fica super delgada. Só que daí a gente precisa estruturar, né? Então, atrás ela é mais gordinha. E aí ela vai afinando. Ô Fê, ela é chumbada na parede? Como que vocês... Ela é chumbada. Aí, vindo pra cá, a gente tem esse cantinho, que é o cantinho do jantar.
E a gente criou esse layout, que é um layout que a gente gosta muito, que é um layout baixinho. Que é um layout de receber, sabe? Antes do jantar a gente vai comer um aperitivo, vai sentar para tomar um vinho. Então é um layout super gostoso, que tem essas 4 poltronas com essa mesinha mais baixinha. São poltronas mais baixas. E é um layout que os clientes, assim, usam bastante. Eles falaram que é super sucesso, que eles adoram, que eles usam muito. E vocês também fizeram uma prateleira com esse desenho chanfrado? Chanfrado. Então aqui a gente tem, na verdade, esse aparador, né, que é um aparadorzão de pedra, que é o aparador que serve o jantar, que serve esse layout mais baixo. Aqui a gente tem, enfim, a adega, a frigobar, uma marcenaria que dá esse apoio para o jantar, e as prateleiras com esse mesmo desenho. Eu até vou chegar pertinho, que aqui também é legal, a gente colocou um tecido no fundo. Então aqui a gente... Isso aqui é um tecido, um tecido clarinho, super gostoso. E aí aqui a gente tem esse mesmo desenho bem fininho. E aí aqui a gente tem a sala de jantar. Ali a gente tem 2 portinhas que camuflam o louceiro e a prataria. Então, são 2 portas camufladas. E ali a gente tem a porta que dá acesso para a cozinha. E aqui o hall de entrada. Essa escultura da Inês é incrível, né? É linda, é linda. E eles já tinham ou vocês pensaram nessa escultura nesse momento de reforma? A gente pensou nessa escultura no momento da reforma. A gente trouxe até para eles como na produção mesmo, como uma opção. E eles adoraram, porque realmente, assim, casou super bem com a paleta de cores, com essa coisa da textura, né, que a gente, enfim, brincou muito aqui no apartamento. E entrou super bem na paleta de cores, ficou lindo. Aqui a gente tem a empena de pedra, né, que, enfim, vem do hall. E aí todos os painéis em laca que camuflam as portas, né, porta de entrada, porta da cozinha, despensa, louceiro. E aí o forro de madeira que realmente percorre toda a área. O forro de madeira, ele não entra nos quartos? Ele entra na circulação. Aqui a gente tem uma porta de espelho. Que legal! Então a circulação, vocês colocaram essa porta de espelho? De espelho, a gente colocou essa porta de espelho. E aqui depois eu filme fechado. Aqui a gente também tem portas painéis que camuflam. Deixa eu acender a luz aqui. Que camuflam, né, todo o quarto. E aí o forro, ele entra nos quartos. Aqui a gente tem um lavabo que tá escondidinho aqui também, numa porta-painel. Peraí, só deixa eu entender. O lavabo, ele fica depois da porta de entrada dos quartos? Não, antes. Aqui a gente tá com a porta de espelho. Entendi. E o lavabo tá aqui. Deixa eu ver o lavabo. Como é que ficou? Deixa eu acender. Então, o lavabo a gente tem o teto de madeira também entra, né? Então a gente tem o teto, uma bancadona de pedra. E aí ele é todo revestido. Oi? É um papel de parede? É um papel de parede, é um papel de parede da Branco, da Carlota, da Adriane Carlota. Super bonito. Aqui a gente tem as esculturas da Naraota também, que são super legais. Ó. São super lindas. E aqui a bancada de pedra esculpida. E a gente tem um nichinho aqui embaixo também. E agora eu vou mostrar para vocês o ambiente mais fofo, projeto, que é esse quarto que a gente projetou especialmente para uma menininha. A gente tem um detalhe de arquitetura bem legal, que é esse lambri
de marcenaria que a gente fez numa meia altura. E ele dá a volta no quarto inteiro. Ele faz a cabeceira da cama, engloba aqui a bancada de estudos, dá a volta e termina aqui no armário de roupas. Aqui a gente fez um cantinho bem gostoso, com essa mesinha e as duas cadeirinhas de palhinha para desenhar, pintar, fazer lição de casa, com essa luminária e o nichinho embutido para os livros. Em cima a gente colocou um papel de parede num tomzinho de rosa. Aqui a gente desenhou essas caixas. São umas caixinhas de brinquedo com rodízio. Dá para armazenar um monte de brinquedo das crianças. E no futuro vai ser a bancada de estudos, na altura já de 75, que é a altura de adulto. Aqui a gente tem a caixinha para guardar lápis, a nossa famosa caixinha de tomadas. E aqui a gente tem as gavetas também todas com divisórias para organizar material da escola, lacinho de cabelo. E aqui a gente optou por um outro papel de parede de bolinhas e a gente colocou essas duas prateleirinhas de palha. Um enxoval super diferente, super bonito. A gente usou esse tecido que é um tom de rosa seco, que combina, né, com esses outros dois tecidos, e a gente entrou com esse coral para dar um pouco de cor e um pouco de vida. Esse é um home office que a gente projetou aqui num cantinho do quarto do casal. A entrada aqui do quarto. Um espaço pequeno, mas ao mesmo tempo super prático, super útil. Ficou uma graça. A gente escondeu a máquina de ar-condicionado ali em cima, no ripadinho de madeira. Marcenaria toda desenhada por nós em carvalho americano. Aqui a gente tem uma prateleira menos profunda para guardar os objetos. Aqui as gavetas todas a gente revestiu em couro. Esse detalhe do pesponta é um detalhe que a gente gosta bastante, ficou super bonito. A gente tem um puxadorzinho cava. Vou mostrar o detalhe pra vocês. Puxador cava em madeira. E a frente da gaveta toda de couro. É um detalhe que a gente gosta bastante. Esteticamente fica bem bonito, faz toda a diferença. E aqui a gente tem a nossa famosa caixinha para esconder as tomadas.